Amor e caridade. 103 anos se passaram, ou foram segundos. Os sentimentos ficam através dos tempos. Nossas raízes se encontram em duas casas pequenas, Luz e Amor de Maria. Separadas, eram dois focos frágeis de luz. E eis que nos falam os imortais: unam-se, melhor será a caminhada. Eles sabem melhor do que nós. E disseram: a união desses dois templos será um fator de engrandecimento. Dos dois surgirá um só. Dele nascerá a luz para esta pequena cidade. 19 de maio de 1918. Mãos dadas, corações confiantes. Sempre assim. As raízes sustentam. 103 anos, passado e presente. Quantos meses, quantas semanas, quantos dias. Um caminho lindo sendo construído por mãos dedicadas, mas ainda incompleto. Sempre haverá um dia a mais, uma semana a mais, um mês, muitos anos mais. 103 anos, santuário de luz e de bênçãos, portas abertas, materiais ou virtuais, não importa. Estaremos sempre a postos, refazendo, reinventando, adaptando. O caminho continuará a ser trilhado e sinalizado por muitas mãos. Abençoado e abençoadas sejam todas estas mãos. Amor e caridade, 103 anos, esclarecendo, consolando, apontando rumos. Amor que salva e levanta, é a ordem que nos governa. Na lide em favor de todos, teremos a vida eterna. Mocidade espiritista, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Amigos, amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma atividade especial da nossa programação de aniversário. São 103 anos, esclarecendo, consolando e apontando rumos. E hoje temos mais um convidado muito especial. Ele, que lidera uma equipe de protagonismo juvenil chamada Empunhando o Amor, que participa do setor de unificação da UME Alvorada e é coautor do livro federativo O Espiritismo e a Pandemia. Com vocês, Yuri Bandeira. Olá, amigos e amigas queridas da Associação Espírita Amor e Caridade. Eu me chamo Yuri e estou aqui hoje para nós conversarmos brevemente sobre o tema Jovem Espírita, o Trabalhador de hoje. E para nós começarmos a nossa exposição, nós iremos fazer uma prece de abertura. Eu convido então vocês para que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, rogar por amparo na nossa atividade, no nosso diálogo de hoje, para que nós possamos colher ensinamentos dessa nossa amada e veneranda doutrina, que nós acolhemos com muita alegria em nossa vida, que é a nossa doutrina espírita. Agradecemos por tudo e que possamos iniciar a exposição de hoje com muita paz em nossos corações. Que assim seja. Meus amigos, então é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, online, virtualmente, mas eu sempre digo que o sentimento, ele é o mesmo. Nós continuamos unidos não fisicamente, mas o sentimento de união, de unificação, ele é sempre o mesmo. Então eu agradeço infinitamente pela oportunidade e nós não poderíamos iniciar essa exposição sem parabenizar a Associação Espírita Amor e Caridade pelos seus 103 anos de existência.
Olhem só, eu tava aqui pensando, né? Olhem quantos anos que esse ponto de luz existe, que vem trazendo luz, que vem trazendo aprendizado, estudo, esclarecimento, caridade para tantas pessoas já há mais de um século. Então fica a vocês, queridos amigos, os nossos votos de felicidade, de muito trabalho, de muita atividade nessa nossa seara espírita. Como nós dissemos, o tema que nós iremos conversar hoje é o tema Jovem Espírita, o trabalhador do hoje. E aqui já vai o meu segundo parabéns por esse título também que me foi enviado. Porque muitas vezes, quando nós falamos sobre jovens, quando nós falamos sobre juventude, por vezes nós falamos que o jovem ele é o trabalhador do futuro. Às vezes nós temos a tendência de olharmos para as crianças, para os jovens do nosso centro espírita e imaginarmos que eles são o futuro do espiritismo, que eles são o futuro dos nossos centros espíritas. Mas isso não é verdade. Como bem diz o título da nossa palestra, os jovens, as crianças, são não apenas o futuro, mas são também o presente da doutrina espírita, são o presente do nosso movimento religioso. Afinal, as suas atuações, que hoje nós vemos muito graças à internet, essa nova era digital que nós estamos vendo, e cada vez aparecem mais jovens fazendo palestras, jovens gravando vídeos muitas vezes, trazendo suas elucidações, jovens trabalhando às vezes nos bastidores de eventos online. Então, cada vez mais esse protagonismo juvenil fica evidente, que nós nunca esqueçamos então que os jovens eles não são o futuro. São o futuro também, mas muito mais o presente, o agora. E meus amigos, como é que vai funcionar então a nossa exposição hoje? Eu sempre gosto de, no início das palestras, nós fazermos uma divisão, nós separarmos elas em tópicos para que fique mais organizado, para que a gente entenda também os tópicos que serão abordados. Na nossa exposição de hoje, nós vamos trazer um panorama histórico do jovem e o seu trabalho, tanto no cristianismo, como também mais especificamente na doutrina espírita, e no meio de tudo isso nós já vamos aproveitar para quebrarmos alguns mitos que existem a respeito do jovem na doutrina espírita. E nós vamos finalizar também trazendo muitas elucidações que os nossos benfeitores espirituais, através das psicografias de Chico Xavier, por exemplo, nos trazem a respeito desse tema. E nós já vamos começar com um dos primeiros mitos que existe no movimento espírita a respeito do jovem, a respeito do protagonismo juvenil. Nós vemos muitas pessoas, isso é muito triste, pessoas que acham que o jovem ele deve apenas ser um estudante, que o jovem ele não deve ser um trabalhador dentro da sua casa espírita. Nós vemos, infelizmente, muitas pessoas que compartilham esse tipo de visão. Inclusive, durante o meu desenvolvimento na minha sociedade espírita, no meu contato com outras casas espíritas, nós tivemos contato com pessoas que pensavam dessa forma e que se constituíram como um grande desafio para a implantação do protagonismo juvenil. Só que nós vamos ver que quando nós temos esse tipo de pensamento, esse pensamento de que o jovem não deve ser um trabalhador, que o jovem deve ser apenas um estudante, um evangelizando, nós vamos ver que quando nós temos esse tipo de pensamento, é porque muito provavelmente nós nos esquecemos da história do cristianismo, da história do espiritismo também. E aqui a gente vai fazer uma viagem no tempo. Quando a gente volta para a nossa grande segunda revelação, que foi Jesus, o espírito mais perfeito que já veio à Terra, de acordo com a questão 625 de O Livro dos Espíritos, o ser mais perfeito que encarnou na Terra, que serve como modelo e guia da humanidade, nós vamos ver que Jesus, querendo ou não, ele já foi ele próprio um exemplo de protagonismo juvenil. Isso pode soar um pouco estranho, mas se nós pararmos para pensar, na época que Jesus vivia, a maioria das pessoas que eram consideradas como sábias eram geralmente as pessoas mais velhas. As pessoas que eram consideradas como detentoras da sabedoria geralmente eram os homens mais velhos da família, as pessoas que por vezes tinham mais de 50 anos de idade. E quando nós olhamos para Jesus, historicamente, nós vemos que ele cumpre o seu apostolado ali no início dos seus 30 anos. Então ele era uma pessoa extremamente nova.
Nós vamos ver que o seu apostolado dura mais ou menos uns 3 anos de duração, entre os seus 30 e 33 anos de idade. Jesus era uma pessoa extremamente nova quando cumpriu o seu apostolado, em uma época onde eram muito mais valorizadas as pessoas que eram anciãs do que as pessoas mais novas. Então o próprio mestre já foi um exemplo de protagonismo juvenil. Em relação aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aqueles que ele escolhe para serem iniciados na sua doutrina e depois serem divulgadores da Boa Nova após o seu desencarne, afinal Jesus ele já pressentia que o seu desencarne chegaria em breve e que, portanto, seus discípulos precisavam ser preparados. Nós vamos ver, por exemplo, na figura de João, um exemplo de protagonismo juvenil. João era o apóstolo mais jovem do Mestre, o seu discípulo mais novo e um dos mais fiéis. E aqui a gente já quebra um outro mito que cerqueia esse assunto. Existe um mito dentro do movimento espírita que diz que o jovem ele é irresponsável, que o jovem não tem responsabilidade para abraçar as atividades dentro da sociedade espírita, que ele muitas vezes acaba se perdendo nas coisas do mundo, que o jovem, enfim, ele é irresponsável. E aqui cabe uma reflexão. Quando a gente olha para o apóstolo João, o apóstolo mais jovem do Mestre, ele foi o discípulo mais fiel. Quando nós lembramos da crucificação de Jesus, o momento do desencarne do Mestre, e nós vamos ver que vários dos seus discípulos o abandonam. Na verdade, praticamente todos os discípulos oficiais acabam abandonando o Mestre. Acabam ficando apenas algumas mulheres e a figura de João, o seu discípulo mais novo. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos, quem era o mais responsável? João, o apóstolo mais jovem, ou os outros discípulos que já eram pessoas de mais idade, que já seriam aqueles que no senso comum seriam detentores de uma maior sabedoria? Qual deles foi mais responsável, os outros apóstolos ou João? Não fica difícil descobrir que foi João. Afinal, ele suporta todo o desafio, toda a dor de proclamar também a doutrina do Cristo e fica junto do Mestre na sua hora suprema, no momento da crucificação. Então ali nós temos um grande exemplo de fidelidade, um grande exemplo de responsabilidade e coerência, de uma pessoa que não teve medo de abraçar os ensinamentos do Mestre, mesmo que aquilo pudesse colocar em risco o seu status social ou por vezes a sua própria vida. E nós vemos essas características repetindo mais uma vez em um jovem, enquanto que outros simplesmente fugiram, enquanto outros simplesmente se afastaram da tarefa. Então aqui fica para nós já 2 exemplos de protagonismo juvenil, tanto na figura do mestre, que para nós hoje pode não ser considerado uma pessoa jovem, mas naquela época, para os padrões de intelectualidade da época, era sim uma pessoa jovem, e também a figura de João como o apóstolo mais fiel da Boa Nova, aquele que abraça a doutrina do Cristo sem medo. E estudando o cristianismo primitivo, nós percebemos que o protagonismo juvenil ele aparece em muitas outras ocasiões. Quando nós lembramos, por exemplo, de jovens como Tito, jovens como João Marcos, como Timóteo, e especificamente sobre ele, sobre Timóteo, é que nós vamos conversar um pouquinho agora. Timóteo, como nós sabemos, e caso não saibamos, fica a recomendação de leitura da obra Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, um dos romances de Emmanuel, onde nós conseguimos compreender como foi a vida e o apostolado dos primeiros apóstolos no cristianismo primitivo, e nós vemos um pouco mais sobre a relação de Timóteo com Paulo de Tarso. E nós vamos ver que Timóteo ele era um jovem, e ele então que aprende junto com Paulo, que acaba sendo um seguidor de Paulo, nas suas tarefas, nas suas missões, nós vamos ver que Timóteo era uma pessoa extremamente jovem. Eu até pergunto para você que está aí me assistindo, se você consegue imaginar quantos anos Timóteo tinha quando ele começa a seguir com Paulo nas suas viagens. Quantos anos será que Timóteo tinha? Será que ele tinha uns 20 anos, uns 25, talvez uns 30 no máximo? Não. Segundo algumas fontes históricas que nós temos, Timóteo tinha apenas 14 anos de idade. 14 anos.
e já seguia Paulo nas suas atividades, já era também um dos discípulos do mestre, no sentido indireto do termo, por ter aparecido posterior ao desencarne de Jesus, mas é também um dos seus grandes seguidores, um dos grandes divulgadores da Boa Nova, desempenhando grandes trabalhos junto de outras figuras do cristianismo. E Timóteo, então, ele é uma pessoa extremamente jovem. E nós vamos ver que Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, até trouxe a referência para aqueles que quiserem buscar, na primeira carta a Timóteo, que é uma carta que Paulo escreve para o jovem Timóteo, lá no capítulo 4, no versículo 12 ao versículo 14, nós vamos encontrar uma mensagem, meus amigos, que se nós pudermos resumir toda a nossa exposição de hoje, se tiver alguma coisa que você que está aí me assistindo quiser lembrar da nossa exposição de hoje, se quiser esquecer todo o resto, mas se quiser lembrar apenas dessa frase que eu vou dizer, tá tudo bem, porque essa frase ela resume toda a nossa atividade de hoje. Paulo diz para Timóteo, nessa referência que eu acabei de citar, ninguém despreze a tua mocidade. Olhem só essa frase. Ouçam essa frase. Ninguém despreze a tua mocidade. Olhem só o impacto dessa frase. Paulo diz para o jovem Timóteo, mas nós sabemos que as cartas de Paulo elas são atemporais. Elas servem para nós hoje também. Ou seja, é uma mensagem a todos nós. Tanto nós que somos jovens, quanto nós que somos evangelizadores, quanto nós que lidamos com pessoas jovens. Está nos dizendo, não desprezemos a juventude. Mais adiante, inclusive, nesta mesma parte, Paulo continua dizendo, não desprezes o dom que há em ti. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que a juventude ela tem talentos, ela possui dons, ela possui recursos para cooperar na senda, na seara do Mestre Jesus, e que esses recursos eles não devem ser ignorados, que estes recursos eles não devem ser menosprezados. E aqui a gente pode até fazer um diálogo que vem ao encontro da parábola dos talentos, onde nós vemos que os talentos eles não devem ser enterrados, mas eles devem ser multiplicados. A juventude, onde muitos jovens vão ter mais energia, vão estar com o raciocínio, com a mente a pleno vapor, digamos assim, traz recursos que são muito importantes também e que podem sim muito contribuir para o avanço, para o caminhar da doutrina espírita, para o caminhar do cristianismo. E é isso que Paulo nos traz aqui. Não despreze a tua juventude, ele também vai dizer. Não deixa que ninguém despreze a tua mocidade. Portanto, amigos, eu pergunto a todos nós que estamos assistindo, nós estamos investindo em nossos jovens? Nós estamos ajudando estes jovens, olhem só, ajudar a cooperação entre gerações, ajudando estes jovens a multiplicarem os seus talentos? E aí nós vemos que muitas pessoas também confundem essa ajuda, essa cooperação com uma tutoria. E acham que no protagonismo juvenil, por exemplo, as pessoas precisam ficar em cima do jovem, como se fosse uma babá do jovem, mas não é isso. Mas é caminhar junto, mas é caminhar lado a lado, ajudando, cooperando, dando conselhos, mas também fazendo com que o jovem, autonomamente, de forma autônoma, desenvolva também os seus talentos. E aí nós encontramos a cooperação, esse caminhar lado a lado. Portanto, amigos, nós vemos nessa figura de Timóteo também uma figura de protagonismo juvenil. Uma frase muito importante também, mas que essa se encontra na segunda carta a Timóteo, até trouxe a referência aqui também, no capítulo 4, mas no versículo 21, onde Paulo ele vai dizer para Timóteo para que Timóteo viesse antes do inverno. Inclusive, se tiver algum evangelizador ou evangelizadora assistindo essa exposição, talvez lembrem que no ano passado, em 2020, no início do ano, nós tivemos um encontro de evangelizadores organizado pela nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, onde nós tivemos exatamente como tema central, como frase central, essa passagem de Paulo, em que ele diz para Timóteo, venha antes do inverno. E isso se aplica a todos os jovens, porque lembramos mais uma vez a atemporalidade dos escritos de Paulo, onde ele diz, se esforce para vir antes do inverno. Nós sabemos que o inverno, dentro dessa simbologia cristã, representa as dificuldades, representam os momentos difíceis, as adversidades que aparecem na nossa vida. Portanto, quando Paulo diz para que Timóteo venha antes do inverno e ao mesmo tempo diz isso para nós, principalmente também para os jovens,
Está dizendo para que nós procuremos a doutrina, para que nós procuremos Jesus, para que nós procuremos os seus ensinamentos antes da chegada das dificuldades. Mas é preciso que o jovem que procura o centro espírita seja bem recebido, seja recebido com carinho, com motivação, que ele veja um lugar onde ele possa se expressar, onde ele possa expressar as suas potencialidades, os seus dons, os seus talentos que ele traz na sua bagagem espiritual. Eu acho tão estranho que nós ainda tenhamos tantos desafios em relação ao protagonismo juvenil, quando a nossa própria doutrina espírita nos mostra que o espírito ele é milenar, e que é justamente na fase da juventude aonde o espírito vai atingindo novamente a sua maturidade espiritual. Por que então irmos contra aos nossos próprios princípios, aos nossos próprios ensinamentos, impedindo o jovem de trabalhar na seara espírita? Saindo agora do cristianismo primitivo e avançando quase 2000 anos no tempo, nós vamos encontrar a nossa terceira revelação. Falamos da segunda, agora vamos para a terceira, e a terceira revelação, nós sabemos, é a nossa amada e veneranda doutrina espírita. E o próprio nascimento da doutrina espírita, enquanto algo codificado, enquanto algo organizado por Allan Kardec, também é uma fonte de riquíssimos exemplos de protagonismo juvenil. Quando nós olhamos, por exemplo, para a elaboração de O Livro dos Espíritos, e aqueles que assistiram o filme de Allan Kardec, um filme maravilhoso, fica a recomendação para aqueles que ainda não viram, nós vamos ver que aqueles que cooperaram com Kardec, através da mediunidade, eram pessoas jovens. Nós vamos lembrar daquelas duas irmãs que aparecem no filme, que eram pessoas extremamente jovens. Uma tinha 13 e outra tinha 14 anos. Quando nós lembramos também da médium veneranda Hermância do Fogo, e que também era uma pessoa jovem na época. Então o próprio espiritismo ele é codificado em um contexto de protagonismo juvenil, de trabalho jovem, aonde nós vamos ter ali na figura de duas jovens, de 3, contando com a Hermância, de pessoas extremamente jovens trazendo o conhecimento da espiritualidade, como aquela grande porta pela qual o mundo invisível conversa com a gente, nos traz as suas verdades, nos traz toda uma filosofia que é a filosofia que hoje nós temos. Então, se hoje nós temos a doutrina espírita codificada e organizada, nós devemos ir muito, não apenas ao trabalho de Kardec, esse trabalho grandioso que ele fez, também a da sua esposa Amélie, mas também destas jovens que trabalharam junto com Kardec, que cooperaram junto com ele. Allan Kardec ele sempre foi muito receptivo ao protagonismo juvenil. Um fato muito interessante que nós encontramos na Revista Espírita de 1858, essa daqui, a Revista Espírita de 1858, Jornal de Estudos Psicológicos, existe um artigo muito interessante em que Allan Kardec ele dialoga sobre a mediunidade e sobre a diferença entre fenômenos que são considerados naturais e fenômenos que teriam uma causa inteligente, uma causa espiritual. E para escrever esse artigo, Allan Kardec ele busca o relato de um jovem. Um jovem vai até Kardec e dá um exemplo para Kardec de como diferenciar as manifestações que são naturais das manifestações que são espirituais. Olhem só, que possuem causas naturais daquelas que possuem causas espirituais. E Allan Kardec coloca ali na íntegra todo o exemplo que esse jovem traz. Então, olhem só, Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, nos assuntos da mediunidade, das manifestações físicas, ele aceita o exemplo de um jovem e ele escreve, então, ali na Revista Espírita, o exemplo que o jovem dá de como diferenciar esse tipo de manifestação. Então, olhem só a receptividade que Allan Kardec tinha, nosso grande codificador, mas que, infelizmente, muitos de nós espíritas, mais uma vez, acabamos barrando muitas vezes o jovem no seu trabalho. Ainda, na época de Kardec, nós vamos lembrar de alguns nomes que hoje são muito famosos. E nós até dizemos que essas pessoas, as quais eu irei citar, provavelmente, caso Allan Kardec falhasse na sua missão como codificador, e o próprio Espírito de Verdade já havia dito isso para Kardec, que se ele falhasse, outros iriam cumprir a sua missão, a gente encontra esse diálogo no livro Obras Póstumas, nós vamos ver que essas pessoas, Gabriel Delaine, Camille Flammarion, Leon Denis, foram pessoas extremamente atuantes ao tempo de Kardec e que, após o desencarne de Kardec, deram continuidade à doutrina espírita.
tanto no âmbito filosófico, religioso, como científico. Nós vamos lembrar, por exemplo, que Leon Denis participa de uma conferência onde queriam tirar o caráter religioso do espiritismo. E é graças a Leon Denis que o caráter religioso é preservado e que hoje traz consolo para muitas pessoas aqui no nosso Brasil. Então vejam só como essas pessoas foram importantes. Mas aí eu pergunto para vocês, essas três personagens principais, Camille Flammarion, Gabriel Delaine, Leon Denis, ao tempo de Kardec, eles eram pessoas jovens? Quando nós falamos sobre esses três vultos do espiritismo, às vezes nós temos a tendência de acharmos que ao tempo de Kardec eles já eram pessoas de mais idade trabalhando, mas isso não é verdade. Eu trouxe aqui anotado algumas coisas bem interessantes para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Quando nós pensamos em Gabriel Delaine, um grande pesquisador espírita contemporâneo a Kardec, e usando como comparação a data de publicação de O Livro dos Espíritos, que foi em 1857, nós vamos ver agora qual era a idade dessas pessoas, então, na época que O Livro dos Espíritos foi escrito. Em 1857, Gabriel Delaine, contemporâneo a Kardec, estudioso da doutrina espírita, tinha 0 anos de idade. Pois é, ele nasce no ano de 1857. Ele ainda era um bebê recém-nascido quando o Livro dos Espíritos foi escrito. Trouxe outros exemplos aqui, eu anotei para não esquecer, para dizer direitinho a idade deles. Camille Flammarion, astrônomo, muito importante para a ciência, tanto a ciência tradicional como a ciência espírita. Na data de publicação do Livro dos Espíritos, ele contava apenas com 5 anos de idade. Camille Flammarion tinha 5 anos. Leon Denis também era jovem nessa época. Inclusive eu não trouxe aqui a idade dele, eu acho. Ah, trouxe sim. Leon Denis também era muito jovem. Na publicação de O Livro dos Espíritos, adivinha quantos anos ele tinha? Tinha 11 anos de idade. 11 anos. Obviamente que estes três vultos não começaram a atuar nessa idade, logo na publicação de O Livro dos Espíritos. Mas nós sabemos que o seu trabalho se iniciou tão logo ali Kardec desencarna. E Kardec vai desencarnar ali por volta de 69, então passam-se mais ou menos 10 anos. Então nós vamos ver que Leon Denis ele já vai ser um grande atuante na doutrina espírita já por volta dos seus 20 anos de idade, talvez até antes. A mesma coisa Gabriel Delaine e Camille Flammarion. Já antes dos seus 20 anos de idade, eles já começam então a trabalhar na doutrina. É interessante, só para vocês terem ideia também, nós vamos lembrar que Camille Flammarion, ele foi quem fez o discurso ao túmulo de Allan Kardec, ali no momento do velório de Kardec, quando Kardec desencarna, obviamente, nós vamos ter um discurso que é proferido. E quem profere esse discurso, que é um discurso belíssimo, é um discurso muito lindo, é Camille Flammarion. E Camille Flammarion contava nessa época com apenas 27 anos de idade. Então, aqui nós já vemos exemplos de protagonismo jovem. Então eu trouxe esse panorama histórico só para nós vermos como nós temos muitos mitos dentro do movimento espírita, mas que na verdade são coisas infundadas, que não possuem fundamentação nenhuma. O nascimento do cristianismo, a codificação da doutrina espírita, estes eventos eles estão repletos de protagonismo juvenil. Então que possamos dar continuidade a esse legado que não foi deixado por ninguém menos do que o próprio Mestre Jesus e do que da figura de Kardec. Que possamos dar continuidade a isso. E nessa outra parte da nossa exposição, agora que nós fizemos esse panorama histórico, fomos quebrando alguns tabus, alguns mitos dentro do nosso movimento espírita, gostaria de compartilhar com vocês um pouco da nossa história lá no nosso centro espírita. Sou do Centro Espírita, desculpa, até não me apresentei no início, mas eu sou da cidade de Alvorada, aqui do Rio Grande do Sul mesmo, e da Sociedade Espírita Irmãos de Caridade. E a primeira vez que eu pude exercer o meu protagonismo juvenil foi nessa casa, com o auxílio de muitos evangelizadores, de pessoas que são muito queridas. Então, gostaria também de trazer esse relato até como uma forma de gratidão a essas pessoas que participaram da minha jornada, da minha elaboração também como ser humano, porque desde cedo já estive na evangelização também. E isso com certeza me ajudou muito também na atuação na doutrina espírita em relação ao protagonismo juvenil. Eu lembro que desde criança, na nossa sociedade espírita, eu sempre gostei muito das palestras. Ao contrário de muitas vezes nós, né, isso vale tanto para jovens quanto para pessoas adultas. Às vezes a gente gosta de colocar a coisa só no jovem, mas adultos também, né? De que vão para palestras, às vezes ficam com sono, começam a não prestar atenção. Espero que não esteja ninguém dormindo na nossa exposição de agora.
Mas eu sempre gostei, e eu tinha muita vontade de fazer palestras, eu tinha muita vontade de fazer exposição. E eu já contava lá por volta dos meus 12 anos de idade, eu queria muito fazer palestra, né? Imaginem só, um jovem com 12 anos de idade querendo fazer palestra. Naquela época nós tínhamos pessoas que dirigiam a casa que eram um pouco contrárias ao protagonismo juvenil, eram pessoas que já vinham há mais tempo, e a gente sabe que é difícil nós desenraizarmos algumas coisas, mas a gente sempre teve uma barreira ao protagonismo juvenil. Então eu sempre ouvi de que eu não poderia fazer exposições por ser muito jovem, e eu questionava, mas o espírito é milenar, por que a gente não pode fazer exposição? Por que nós jovens não podemos atuar dentro do movimento espírita? E sempre era aquela mesma fala de que o jovem precisava estudar mais, que o jovem precisava ter mais responsabilidade. E isso é tão interessante, né? Quando a gente vê trabalhadores adultos que muitas vezes têm menos responsabilidade, menos estudo do que uma pessoa jovem, né? E é até interessante também, fazendo um outro contrassenso em relação a isso, hoje os jovens recém saíram da escola, né? Recém terminaram o ensino médio, e eles saem com conhecimentos muito frescos em relação à ciência, e isso com certeza pode contribuir muito para o espiritismo. A gente não pode esquecer do caráter científico da nossa doutrina. O jovem, conhecendo aquilo que tem de mais atual na ciência, na biologia, na química, pode trazer contribuições imensas para os estudos da obra Gênese, por exemplo, que é uma obra que se relaciona muito com a parte científica. Então, voltando, a gente sempre se esbarrava nesses mesmos argumentos, mas eu sempre tive muita vontade. E certa vez, após muita resistência mesmo, nós jovens, a gente começou a ter um certo espaço maior na casa espírita. E é até interessante que algumas casas que ainda estejam começando com o protagonismo juvenil possam começar dessa forma também. Aqui se utilizando como um exemplo, não como um modelo universal, nada disso, mas como funcionou na nossa casa. Nós pegávamos as nossas exposições e nós reservávamos um período de tempo para que um jovem conversasse. Então, por exemplo, ia um palestrante e falava sobre caridade. E o palestrante falava, por exemplo, 30 minutos, e depois um jovem que se preparou durante a semana com o apoio do evangelizador, sempre com o apoio do evangelizador, ele ia e falava 5 minutos após a palestra sobre o tema também da palestra, sobre caridade, por exemplo. E cada vez mais o jovem foi ganhando mais espaço, até que por volta dos meus 13 anos eu consegui fazer a minha primeira exposição. E foi algo que eu realmente fiquei feliz, porque eu sempre gostei de poder divulgar aquilo que eu aprendia. O jovem, dentro da casa espírita, ele precisa encontrar motivação. E muitas vezes ele vai precisar manifestar aquilo que ele sente, aquilo que ele aprende, ele sente essa vontade de se expressar, todos nós sentimos essa vontade de se expressar, e que o jovem possa fazer isso então com a segurança de um evangelizador, de alguém que auxilie ele, mas que ao mesmo tempo não seja um obsessor em cima do jovem, para que não abafe esses talentos que estão a ser desenvolvidos, como nós falamos no início da nossa exposição. Mas então, aos poucos, o espaço foi se abrindo. Isso foi algo muito positivo, os jovens começaram a se preparar, começaram a ficar motivados. Nós tivemos uma época que nós tínhamos 40 jovens na nossa evangelização. Isso foi um marco, porque nós nunca havíamos atingido um número como esse antes. Nós tínhamos 40 jovens na época. Então, vejam só, era preciso que os jovens se sentissem motivados, que os jovens tivessem espaço para manifestarem também as suas atuações, aquilo que eles aprendem na doutrina. Mas infelizmente hoje nós vemos cada vez mais jovens que saem da casa espírita. Não que isso seja um problema, porque nós sabemos que o principal propósito da evangelização é formar homens e mulheres de bem, e não especificamente pessoas espíritas. Se virar espírita, melhor ainda, a gente sabe, né? Mas a gente também sabe que nem sempre é assim, que muitos jovens acabam se distanciando, mas acabam levando com eles muito do que eles aprenderam no espiritismo. Mas por outro lado, como nós estávamos dizendo, nós vemos muitos jovens que acabam saindo da doutrina espírita por falta de oportunidade, por falta de trabalho, por falta de espaço para que o jovem possa atuar. Então isso deu muito certo também na nossa sociedade espírita, nessa divulgação do protagonismo juvenil. E aos poucos isso foi crescendo também para todas as outras partes do movimento. E quando nós falamos em protagonismo juvenil, é importante nós frisarmos também que protagonismo jovem não se resume apenas a palestras. Há jovens que são protagonistas, mas não fazem palestras, por exemplo, e nós não podemos nos esquecer disso. Nós vamos ver jovens, por exemplo, que são muito bons com aquela parte mais digital, com a parte de ferramentas tecnológicas, a parte de internet, e vão conseguir organizar eventos, material audiovisual,
em uma qualidade muito boa. Isso vai ser muito útil para eventos, para palestras. Então, isso é saber conhecer o jovem. Isso é saber conhecer as potencialidades do jovem. Durante muito tempo, na nossa casa espírita, nós tivemos também jovens trabalhando na recepção. E, obviamente, nós não fomos lá, pegamos o jovem, simplesmente colocamos na recepção e dizemos, olha, você vai fazer isso e aquilo. Não. Jovens que foram preparados, jovens que foram treinados para estar ali. Lembrando aqui das capacitações que a nossa Federação Espírita, a nossa FERGS, possibilita. E muitos dos nossos jovens participavam dessas capacitações para então depois trabalhar na nossa cidade espírita. Muitos auxiliando ali na recepção, outros já participando de estudos e muitas vezes já facilitando estudos, alguns já sendo apoios de evangelizadores, alguns trabalhando na parte de comunicação espírita. Então, o que mais existe são áreas dentro do movimento espírita. Cabe a nós, que somos evangelizadores, nós que nos relacionamos com jovens, conhecermos os talentos que cada jovem traz para nós investirmos, para nós trabalharmos, para nós não desprezarmos essa mocidade, para nós não desprezarmos os talentos que este espírito milenar traz junto com ele. E algo que nós não poderíamos deixar de falar é como fica também a questão do protagonismo juvenil, deste estímulo ao trabalho juvenil em tempos de pandemia. E para isso, gostaria muito de utilizar um exemplo também, algo que nós temos feito na nossa sociedade espírita e que tem dado muito certo também e que serve também de exemplo, de sugestão para outros centros espíritas. Nós, da nossa Sociedade Espírita Irmãos de Caridade, nesse período de pandemia, nós iniciamos as nossas atividades online tão logo a pandemia começou, para que os jovens que antes iam presencialmente pudessem estar vinculados novamente à casa, para que aquele vínculo que eles mantinham com a casa não fosse rompido, não fosse desfeito. E hoje nós estamos fazendo uma evangelização que nós convidamos sempre jovens de outras casas. Então é uma evangelização que a gente pode dizer até que ela é uma evangelização estadual, porque nós temos jovens de várias partes do estado, inclusive de outras regiões. Nós de Alvorada somos a 12ª região, mas participam da nossa evangelização jovens de outras regiões também. Tudo isso para integrar o jovem, para que o jovem também, se aproveitando de todas essas consequências benéficas do nosso período atual, porque às vezes a gente pensa só no viés negativo, apenas nas consequências ruins que nós temos deste momento de pandemia, mas nós esquecemos também de todas as coisas boas que vieram daí. E essa adaptação ao mundo digital, essa revolução digital é uma delas. E graças ao digital, às ferramentas online, nós podemos nos conectar com jovens de várias outras partes do Brasil e do nosso estado também. E é isso que nós temos feito. Nós convidamos pessoas de várias partes do Rio Grande do Sul, pessoas de outras partes aqui do nosso país. Nós tivemos a visita de jovens da nossa FEB, da Federação Espírita Brasileira, jovens de Minas Gerais, jovens do Distrito Federal, jovens do Nordeste, do Sudeste, de várias regiões do nosso Brasil. Tudo isso para que o jovem possa entrar em contato com outras juventudes. E isso serve de lição até para nós, porque às vezes a gente pensa que o protagonismo juvenil é tão pouco, que ele é tão pequeno, que existem poucos jovens com oportunidades de trabalho. E quando a gente conhece o trabalho que é realizado Brasil afora, nós percebemos que existem sim muitos jovens protagonistas. Que existem muitos centros espíritas que estão sim investindo nos seus jovens, estão sim investindo nos talentos, nos dons destes jovens, destes espíritos milenares. Nós tivemos contato com muitos jovens fazendo trabalhos belíssimos no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina e em vários outros estados também. E aqui dentro do Rio Grande do Sul, jovens que às vezes nós não conhecíamos a atividade que eles fazem, mas são atividades lindas. E através desse trabalho online, unindo jovens de várias partes do estado e do Brasil, nós tivemos contato então com isso. Inclusive, nesse tempo de pandemia, nós tivemos a oportunidade de escrever um dos capítulos desta obra aqui, que é a obra da nossa FERGS, o Espiritismo e a Pandemia. Deixa eu tentar colocar aqui mais para aparecer ela. E nós tivemos a oportunidade de escrever um capítulo intitulado Juventude e Pandemia, onde nós conversamos justamente sobre isso, sobre o jovem nesses tempos de pandemia. E nós sabemos que nesses momentos difíceis que nós estamos passando, é muito importante o contato com a doutrina espírita. É muito importante que o jovem ele não se afaste, ou que o jovem não encontre muitas vezes um estímulo para esse afastamento.
É preciso que nós façamos o possível para trazer o jovem cada vez mais para perto. A gente sabe que as atividades presenciais não estão acontecendo, mas nós temos muitas atividades online. E se caso elas não existam, nós podemos fazer atividades para integrar o jovem, para que ele não se sinta excluído, para que ele se sinta pertencente ainda ao movimento espírita, mesmo que online, mesmo que não fisicamente. Certo, amigos? Então é muito importante nós estimularmos o jovem, mesmo nestes tempos onde nós não temos mais as aglomerações dos eventos espíritas, que era algo tão lindo que acontecia antes, mas que infelizmente hoje nós não estamos podendo fazer. Nós não nos esqueçamos de que ainda é possível, sim, nós trazermos o jovem, estimular o jovem. Na nossa evangelização, como eu estava dizendo, todos esses jovens que são convidados, eles fazem uma aula. Inclusive, nós tivemos uma jovem dessa casa que nós estamos fazendo palestra hoje, a Associação Espírita Amor e Caridade, que é a Mariana Lealdino, ela fez uma atividade na nossa casa também. Isso é unificação, isso é protagonismo juvenil. Um protagonismo juvenil na acepção mais ampla, onde nós trazemos jovens de várias regiões. A Mariana veio e fez uma aula para nós online, uma aula belíssima, assim como tantos e tantos outros jovens. Os jovens são convidados a fazer aula. Jovens que, obviamente, estão integrados em algum centro espírita, que estão também sob a orientação de outros evangelizadores. E esses jovens vêm e fazem uma atividade. Jovens da nossa própria casa também. A gente diz, olha, prepara um tema, algum tema que você gosta, prepara uma aula, e eles vão com toda boa vontade, muitas vezes com um pouco de vergonha, com um pouco de timidez, e preparam a aula. Às vezes alguns se sentem envergonhados, tímidos de fazer a aula sozinho e convidam outra pessoa para fazer junto com eles. Mas são jovens que estão querendo atuar, que estão querendo participar. Nós fazemos até algumas brincadeiras no nosso grupo do WhatsApp, que nós temos da nossa evangelização espírita, que sempre que nós trazemos algum convidado, a gente coloca a foto do convidado de quando ele era criança. E os jovens têm que adivinhar que jovem é esse. E é extremamente difícil, porque nós temos jovens que vêm de outro estado, então é difícil de acertar. Mas aquele jovem que acerta, ele ganha um livro espírita. Olhem só esse estímulo também ao estudo, esse estímulo ao aprendizado, ao conhecimento da doutrina. Então, existem 1001 formas de nós incentivarmos o protagonismo juvenil, desde que alicerçado sobre a base do espiritismo e sobre a orientação daquelas pessoas que, por estarem há mais tempo encarnadas, possuem também uma maior experiência, muitas vezes. Então é isso que nós gostaríamos de trazer hoje, para mostrarmos que o protagonismo juvenil ele não é algo infundado, ele não é algo que nós estamos querendo simplesmente inovar na doutrina espírita, pelo contrário. O protagonismo juvenil ele existe desde o cristianismo primitivo, ele existe desde a codificação da nossa doutrina espírita, que nós possamos acreditar nos nossos jovens, que nós possamos estimulá-los, fazer com que aqueles talentos que eles trouxeram possam ser multiplicados. Mas como disse Paulo, para finalizarmos, não desprezemos a mocidade. Não desprezemos a juventude. Foi essa a mensagem que eu quis trazer hoje. Peço perdão por qualquer coisa, agradeço a oportunidade de eu, como jovem, poder estar aqui dividindo, trazendo um pouco daquilo que eu sei para dividir com vocês. Agradeço infinitamente a oportunidade, pelo carinho, pela paciência de terem me ouvido até aqui. E nós iremos fazer agora, então, uma prece de encerramento. Vamos, então, mais uma vez, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos e agradecer por essa oportunidade de conversa, de estudo, de aprimoramento, de amadurecimento, de renovação de valores, de crescimento espiritual. Que esse amparo possa se estender sobre cada dia da nossa vida, sobre cada membro da nossa família, sobre cada amigo, sobre toda a humanidade. Agradecemos por tudo e que possamos encerrar então essa exposição com muita paz em nossos corações. Que assim seja.